o nosso projeto, né, a nossa vivência foi com um telejornal chamado Ocean News, e como eu já falei, foi um projeto do 5º ano que eu fiz, junto com a Érica, por tratar-se de um projeto multidisciplinar. Pode passar, Érica, por favor. É importante, assim, a gente ressaltar, antes de mais nada, que esse projeto é um projeto que nós iniciamos esse ano e ele está em andamento, nós não concluímos. E estamos aqui nos aventurando a falar um pouquinho sobre ele, sobre o processo, na verdade, dessa vivência, que ainda não está completamente madura, né, ainda está em andamento. Então, o contexto de aplicação, né? A proposta da construção de telejornal, ele surgiu do interesse dos estudantes, porque, a princípio, eles haviam, em assembleia, vindo com um interesse muito grande por pesquisa, por investigação sobre a questão dos oceanos no nosso planeta. Com as nossas aulas, eles trouxeram muito interesse sobre isso, sobre esse tema, e começaram a investigação, começaram pesquisa, e veio, então, partiu deles a seguinte proposta: por que por que nós não podemos criar um telejornal para divulgar tanta coisa interessante, tanta informação importante para as outras pessoas? E, enfim, por que um telejornal, né? Porque foi a forma de comunicação, assim, mais dinâmica, rápida, de comunicação oral, né? E associada aos recursos tecnológicos que eles tanto apreciam, de uma forma muito mais rápida, né? E que toda a comunidade possa estar a par do que eles estão pesquisando, do que eles estão analisando, enfim. Então, surgiu o telejornal, né? A nossa então, essa proposta objetivou enriquecer a produção escrita e a prática da leitura e da escuta. Isso foi bem importante, além de oportunizar o exercício dos saberes aprendidos. Então, como eu falei, eles solicitaram uma forma de comunicação para essa divulgação de informações que eles foram pesquisando a respeito dos oceanos e mares, né? E alguma coisa que combinasse com eles. Então, a comunicação oral, associada aos recursos tecnológicos presentes no cotidiano deles, celular, computadores, aplicativos, softwares, entre outros. E quanto à metodologia baseada em problemas e sala de aula invertida, discussões, né, estudo de casos, isso tudo foi envolvido nessa vivência. Bom, sobre os objetivos, né? Como objetivo geral, temos a importância, né? É importante desenvolver a competência discursiva sobre a atualidade, pois futuramente estarão disponibilizando esse conteúdo para a comunidade. Como objetivos específicos, durante o projeto, os estudantes estarão desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, produzir textos e comunicar-se oralmente, principalmente selecionar fontes seguras em relação às pesquisas, tendo cuidado de verificar a veracidade dos fatos, exercendo desse modo, né, a cidadania digital. Um minutinho. As habilidades da matriz curricular institucional, por ser um projeto multidisciplinar, né, ainda em andamento, né, as habilidades dos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, história, geografia, estão sendo contemplados. Aqui estão todos eles, né, depois vocês podem ler com calma. Ana. Quanto às competências socioemocionais, nós percebemos durante o processo maior interação, autonomia, senso de colaboração entre os pares para que a produção do jornal de fato aconteça. Então, para que essa produção acontecesse, tudo isso deveria acontecer, né? Deveria ser experimentado na vivência. Competências, cooperação, empatia, respeito e comunicação. Os estudantes praticaram a comunicação e o trabalho colaborativo, aprendendo a respeitar diferentes ideias e praticando
a empatia. Então, assim, ações cooperativas na atuação em equipe, regras criadas para o trabalho cooperativo, integrando ao comportamento, isso é muito importante, né? A empatia, o saber ouvir o outro de forma empática, tudo isso foi bem contemplado ali durante a nossa vivência. Aí continua, para não ficar muito longo, a gente está assim, dando uma aceleradinha para poder depois passar um maior tempo falando sobre as etapas e tudo mais, né? Da dimensão consciência social, as competências cidadania e consciência planetária, os alunos refletiram, os estudantes refletiram sobre o papel de cada um como integrante da sociedade, habitando o mesmo planeta que precisa ser cuidado para as gerações futuras. Então, todas as informações que eles trouxeram, a percepção assim da importância de promover atitudes cidadãs durante essa vivência, enfim, o papel de cada um nisso tudo. Pode passar. Recursos utilizados, né? As ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais no desenvolvimento, né, da aprendizagem, e nossos estudantes estão utilizando os seguintes recursos tecnológicos: o celular para a gravação dos vídeos e a criação do logotipo do jornal. Através do Google, né, eles fizeram as pesquisas, né, ainda estão fazendo também, né, as pesquisas das informações que eles consideram mais importantes para comunicar no telejornal. Nesse momento é muito importante, né, manter o foco no que eles estão pesquisando, porque é um momento que surge muita distração, então a gente tem que, né, ressaltar o tempo todo o compromisso, né, em estar utilizando recursos de pesquisa, que é para manter o foco mesmo, evitar essas distrações, porque surgem vários assuntos conforme eles vão pesquisando. A edição das gravações e a inserção de imagens e vídeos estão sendo feitas pelo computador na Sala Maker, né? A Sala Maker dispõe de alguns equipamentos, alguns computadores, e lá eles fazem as edições. Lembrando que todo esse processo está sendo realizado pelos alunos. Após a criação de resumos e roteiros, primeiramente feitos no papel, né, para uma organização melhor de pensamento, uma criação coletiva, depois eles utilizam o Word para fazer esse registro. O Teams, ele concentrou as informações em pastas organizadas para cada tema ou tipo de mídia, né? Uma pasta para fotos, outra para as notícias, de forma que todos pudessem alimentá-las de forma colaborativa e fazerem uma melhor seleção do que eles vão apresentar. O IBIS Paint foi um aplicativo sugerido pelos estudantes, que é um aplicativo que transforma uma imagem, né, feita através de um desenho no papel. Eles podem digitalizar, eles tiram uma foto e daquela foto eles vão fazendo o desenho por cima, tornando esse desenho no papel uma imagem digital. O Chroma Key é um pano verde que fica atrás dos estudantes, né? Eles colocam o pano, eles ficam na frente desse pano, e nesse pano é permitido inserir imagens, vídeos, colocá-los com o fundo, né? Eles estão na sala, mas eles podem aparecer numa praia, né? A imagem aqui atrás sendo apresentada através desse chroma key. Eles estão curtindo muito esse momento. Foi uma novidade, né? O aplicativo Movave é um aplicativo utilizado nas edições. Os próprios estudantes fazem as edições nesse aplicativo. Importante também ressaltar a importância do nosso colega Emerson, que está sempre na Sala Maker, né, a par apresentando aos alunos esses recursos, ajudando, auxiliando, e também a gente vai aprendendo também conhecendo novas ferramentas tecnológicas, né? Eles trazem para a gente uma troca muito grande entre os professores e os alunos nesse momento. Eles utilizaram também o Excel para criar infográficos.
e a Sala Maker, né, que é o local onde esse trabalho está sendo desenvolvido, onde a gente tem a trave com chroma key, nós temos o tripé para não movimentar durante a gravação, né, o celular, os celulares, softwares e a presença do Emerson muito importante nesse momento, que é o responsável por essa parte toda tecnológica, para a troca entre os alunos, professores, e lá a gente realiza as gravações com mais profissionalismo, né? Digamos assim. Ana. Vou procurar detalhar um pouquinho tudo que a Érica falou nas etapas que estão sendo realizadas. A gente volta a dizer que ainda estão em processo, mas tem sido feito da seguinte forma. Primeiro, eles escolheram um nome para esse telejornal, depois daquilo que nós já narramos, do que aconteceu, desse desdobramento do projeto, né, do tema Oceanos. E eles chegaram com nomes bastante criativos. Depois, nas evidências, vamos mostrar também no mural de vidro que eles foram escrevendo. E votaram, a maioria votou em Ocean News para o nome do telejornal. A segunda etapa, a criação de um logotipo, como a Érica falou, eles utilizaram a ferramenta, trouxeram, fizeram em sala, terminaram algumas produções em casa e voltaram num outro momento com elas e apresentaram, colocaram em mural as suas produções, os seus desenhos, né, de logotipo, e fizeram uma votação também para decidir qual seria aquela que seria digitalizada para servir como a logo do telejornal. Envolvemos também os outros professores, colaboradores, sempre no projeto, eles foram envolvendo a comunidade escolar também nisso. Na etapa 3, a organização do roteiro de trabalho. Primeiramente, pesquisas sobre o que é um telejornal, né? Houve uma provocação, uma reflexão, investigando sobre isso. Vocês querem criar um telejornal, mas o que significa isso? Quais os que vocês conhecem? Quem produz uma notícia? Para quem? Com que objetivo? Quais profissionais são envolvidos? Qual a estrutura de um telejornal? Assistimos vídeos de telejornais, né, abordando as características desse gênero. E aí percebemos que havia abertura, trilha sonora, apresentação dos jornalistas, das notícias, né, os acontecimentos noticiados de uma forma detalhada, as reportagens ao vivo, entrevistas, até a previsão do tempo foi levantado também, se faríamos ou não o encerramento do jornal, os créditos, enfim. E dali os profissionais, os jornalistas, âncoras, repórter, cinegrafista, produtor, pauteiro, editor, cameraman, e eles começaram a ficar muito empolgados, porque depois dessa pesquisa queriam se organizar, quem faria cada parte e quem ficaria responsável. Então, como organizar tudo isso? Como organizar algo assim bem complexo, porque envolve muitos itens, muitas partes desse trabalho. E foi aí, então, que eles organizaram as equipes de trabalho, né, com a nossa mediação, fizeram pastas com esses itens, e nas pastas criamos no próprio Teams, que é um ambiente que pode ser compartilhado, inclusive eles têm acesso em casa também, e os pais também podem estar acompanhando esse trabalho, como ele está sendo confeccionado, como ele está sendo feito. E eles formaram pastas, com uma pasta para fotos, uma pasta para gráficos. Até abro aí um parênteses, que gráfico foi o interesse deles, porque a forma como a informação visualizada fica muito mais fácil de ser captada, de ser entendida, né? Eles se empolgaram muito com a criação de gráficos, por isso o Excel nos ajudou nesse sentido. E eles foram criando gráficos sobre a quantidade de lixo, enfim, subtemas relacionados aí aos oceanos. E ficou bem interessante a análise
dos números, as conclusões sobre os gráficos. Eles perguntavam, posso colocar na reportagem, posso colocar um gráfico de 2019, um agora, como que evoluiu, como que piorou, como melhorou em alguma questão, e aí que conclusões tirar sobre isso, não só montar o gráfico, mas a análise desse gráfico baseado em informações. E como pôr isso num telejornal. Então, eles organizaram as pastas com notícias, roteiros, vídeos, tudo na plataforma Teams. E essas pastas eram alimentadas de forma colaborativa. As equipes, elas se organizaram, como eu falei, e cada equipe ficou responsável por alimentar uma pasta para a produção desse telejornal. Logicamente que um grupo que ficou mais responsável por um certo assunto, se encontrar alguma novidade interessante do que sirva para o outro grupo, possa vir a compartilhar também. Isso ficou aberto, mas só numa questão de organização, eles preferiram se dividir. E a produção ela é feita toda durante as aulas. Eles pesquisavam em casa, sim. Eu vi até aqui rapidamente uma pergunta. Algumas pesquisas feitas em casa, sempre com muito cuidado sobre a veracidade dos fatos, né? E cuidado sobre as fake news. Nós trabalhamos com eles, pesquisamos sobre isso também. E eles sabiam, eles concluíram que eles precisavam comparar a mesma informação em sites diferentes e sites confiáveis, alguns blogs perigosos que a gente precisa ter cuidado, e nunca sair só a informação de uma única fonte, mas procurar comparar com outras fontes. Então, foi muito rico essa comparação e essa conclusão sobre a responsabilidade de estar criando um telejornal que vai ser disponibilizado para a comunidade, para as pessoas. Então, eu não posso passar uma informação que não seja verdadeira. Fake news, muito perigoso. Então, eles tiveram todo um preparo, assim, estão tendo, né, Eric? Estão fazendo isso. Todo esse preparo, todo esse cuidado está sendo tomado. E essas pastas são sempre compartilhadas nas aulas. Um deles abre o computador e a gente coloca lá o que tem de novo nas pastas, e aí eles vão expondo, olha, coloquei isso, achei isso interessante, por que a gente não põe, a gente não faz uma entrevista, a gente não coloca esse gráfico para ilustrar, para falar sobre tal assunto. E as notícias, um cuidado também grande das reportagens, do resumi-las com as principais ideias, né? O que o âncora vai anunciar, qual vai ser o corpo dessa reportagem. Então, todo esse gênero textual foi trabalhado com eles durante essa vivência, e o que realmente é importante, e uma linguagem imparcial. Isso são muitas informações, e foi muito rico, está sendo muito rico esse trabalho com eles, né, na produção, que, como está escrito aí, está em andamento. A gente não tem o produto ainda final dele, mas já está sendo de uma riqueza muito grande e de uma vivência muito interessante. Pode passar, Erika, por favor. Olha, só uma questão de tempo. Eu sei que vocês perderam aí uns minutinhos no início, mas a gente tem que deixar um tempinho pro pessoal comentar ou fazer alguma pergunta, tá? Tá certo. Ok. Vou resumir um pouquinho, tá? Então, aqui nessa foto nós temos o mural de vidro, onde eles colocaram as sugestões para os nomes, o nome do jornal. Após a leitura prévia de reportagens pertinentes ao tema, eles selecionaram as mais importantes. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Espécies inovadoras ameaçam a biodiversidade da costa brasileira. Projeto inédito mira a preservação de corais, aquecimento global. Érica, só um detalhe, a importância de deles levantarem as notícias que não são tão boas, né? Que a gente precisa estar atento a isso, mas também o que tem sido feito de bom em relação a isso, de interessante, por também o lado positivo de muita coisa que já tem sido feito. A gente sempre procura, porque eles também pesquisaram que num telejornal existe muito esse equilíbrio de pôr uma notícia, às vezes, muito triste, mas depois volta uma notícia um pouco mais... isso tudo foi tentando balancear, e também com o objetivo de apresentar os dois lados, né? Isso.
Aqui ainda, né, mostrando algumas das etapas, eles trabalhando em grupo, né, preparando os resumos, os roteiros. Aqui, primeiramente, né, a escrita no papel, para depois passar para o Word e registrar no Teams. Érica, só aí também, essa escrita no papel, o Word ele foi usado também, compartilhado, eles também, mas alguns sentiam a necessidade de fazer um breve resumo no papel. Nós deixamos isso em aberto, porque parte das nossas aulas eram na sala Maker, né? E outras na nossa própria sala de aula. Então, aquela foto, por exemplo, foi na nossa própria sala de aula, e alguns estudantes acharam interessante pôr no papel, a escrita no papel, e nós participamos disso também junto a eles, né? Fazendo intervenções quando fossem necessárias, mas o Word também foi utilizado de forma compartilhada. Então, assim, era uma experiência, era uma vivência, eles estavam experimentando as diversas formas de chegar ao produto, né? Então, nós deixamos isso bem, a liberdade disso também foi dada. Mas registro, né, Ana, que alguns ainda sentem muita necessidade do uso do papel antes de ir direto para o digital, né? E depois, aqui nessa imagem, eles estão fazendo, né, a edição utilizando o aplicativo Movave, né, com a ajuda do Emerson, na sala Maker. O TE, né? O TE da escola. O TE, isso. Aqui nós temos a utilização do chroma key, o tripé, o celular para gravação do telejornal, né? Mais uma imagem deles gravando esse jornal, né? Preocupação com a posição de cada um, porque logo atrás ali no chroma key serão inseridas imagens, né? Então tem que ter esse cuidado de em que ponto do chroma key, né? Do fundo verde eles vão ficar. Aqui nós temos uma aluna, né, segurando o celular, reproduzindo um movimento muito comum nas apresentações no telejornal, em que os repórteres eles têm como texto de apoio, né, um celular, né, para passar a transmitir as notícias. No Word, o texto, o final que eles já tinham produzido, que já estava ali, então ela abriu o celular para poder, se precisasse, consultar o texto feito por eles. Meninas, eu vou dar aí um minutinho só para o arremate aí da prática. Essas apresentações vão ficar disponíveis para vocês aqui na equipe do Teams, então quem quiser depois ler no detalhe, né, essas apresentações vão ficar disponíveis para vocês, tá? Ok, então vamos passar para avaliação, né, Ana? Aqui só mostrando o logotipo que eles digitalizaram. E a avaliação, Ana? Todas as etapas estão sendo avaliadas, né? As rubricas são colaborativas. Os alunos participam desses critérios, têm participado desses critérios construídos ao longo do processo, levando em consideração as especificidades dos estudantes que desenvolveram. Pode passar. E os resultados, você fala, Érica? Posso falar, então? O ensino-aprendizagem tem sido feito de forma colaborativa, através dos questionamentos, discussões de possíveis soluções, levantamento de hipóteses, né? E eles têm se sentido bem envolvidos nesse processo. E é surpreendente a facilidade com que eles fazem uso dessa tecnologia, ensinando uns aos outros, até nós professores aprendemos muito com eles também, e a utilização dessas ferramentas, né, comprova como a tecnologia é uma forte aliada na construção desse conhecimento, né, dos conhecimentos. Muito bom. O desenvolvimento do senso crítico e do olhar cuidadoso na análise das fontes de pesquisa tem sido percebido ao longo do trabalho, né? Eles têm sido bem responsáveis em relação a fake news, né? Como a Ana já falou anteriormente. O enorme prazer pelas gravações de vídeo tem influenciado diretamente na melhora da dicção, da entonação da voz, da oralidade e na expressão corporal dos estudantes. Isso tem sido bem notável, né? Isso. E dos aprendizados também, né? Que de forma colaborativa, a produção da experiência de aprendizagem é necessário considerar os questionamentos dos estudantes, levantamento de hipóteses, dúvidas, até chegar a essa produção. Isso faz com que realmente eles se envolvam, né? Sejam protagonistas aí desse processo. Eles têm manuseado e aplicado com uma facilidade surpreendente as novas tecnologias nos trabalhos, de uma forma muito dinâmica, criativa, prazerosa, e comprovando o potencial uso das ferramentas em práticas educativas na construção do conhecimento.
Meninas, quero agradecer o compartilhamento de vocês. Vou ter que parar agora um pouquinho, tá? Lá no final das apresentações dessa sequência, né, que temos mais 2 práticas para compartilhar, se alguém quiser mandar alguma pergunta sobre esse projeto, no chat marca uma das professoras, né, usando o @, marca o nome delas, que elas podem responder no chat, né? Eu, como professora, gostaria só de finalizar aqui dizendo que primeiro, que o uso dos recursos digitais todos tiveram intencionalidade pedagógica e deram liberdade de criação ao estudante, né? A gente percebe como eles transitaram usando diferentes ferramentas e o compromisso que eles demonstraram em todas as etapas do processo. E como professor de português, gostaria aqui de arrematar dizendo que planejamento da fala, né, tudo que você falou com relação à oralidade, entonação, postura, então assim, parabéns, ainda trazendo a reflexão sobre a desinformação, que é um tema urgente, né, para ontem, super necessário nas escolas. Então, parabéns de verdade. Obrigada. Obrigada.